O que você vê quando olha para o céu? Uma abóbada azul durante o dia? Um manto escuro pontilhado de estrelas à noite? O domínio das nuvens e dos pássaros? E se eu lhe disser que, há cerca de 2.700 anos, um homem foi transportado para além dessa percepção física e contemplou uma realidade tão assombrosa e gloriosa que suas palavras, registradas no livro de Isaías, continuam a ecoar, desafiando e consolando a humanidade através dos séculos? O céu, segundo Isaías, não é um conceito vago, um além inatingível ou simplesmente a morada final dos justos. É, antes de tudo, o centro de comando do universo, o palco da santidade absoluta, a fonte do juízo e da redenção, e o destino final de uma criação restaurada. Neste vídeo, embarcaremos em uma jornada épica através das visões deste profeta. Iremos desvendar os 7 pilares que sustentam o céu isaiano, a visão fundacional do trono e do santo, a rebelião e queda de Lúcifer, o caráter do Messias, tanto como servo sofredor quanto rei triunfante, a dimensão cósmica do juízo divino, a promessa da nova criação e, por fim, o convite gracioso e urgente que o céu estende a cada um de nós. Prepare-se para ter a sua visão do eterno radicalmente transformada. O céu de Isaías está prestes a ser revelado. Para compreendermos a profundidade da revelação celestial, precisamos primeiro pisar no chão de pedra da história. Isaías, filho de Amós, não era um eremita alienado da realidade. Ele era um homem profundamente inserido nos turbulentos acontecimentos do reino de Judá, um conselheiro de reis, uma voz solitária clamando em um período de declínio moral e político avassalador. Seu ministério abrangeu o governo de 4 monarcas, testemunhando impérios se erguendo e caindo, alianças perigosas sendo firmadas e uma nação que, apesar de ostensivamente dedicada a Yahvé, havia se entregado a um sincretismo religioso corrupto e a uma injustiça social gritante. Foi neste caldeirão de crise geopolítica e apostasia espiritual que o céu irrompeu. A visão de Isaías não foi um êxtase contemplativo em um vácuo, mas uma intervenção divina direta e dramática em um momento em que a perspectiva humana era de total desespero. O contexto de caos e trevas na Terra serve como o pano de fundo perfeito para o brilho avassalador da glória celestial. O céu não falava de um lugar de serena distância, mas como um soberano entrando na sala de guerra para reafirmar seu controle. Entender a Judá do século 8 a.C. é crucial, pois é o diagnóstico da doença terminal da humanidade, para a qual a visão do céu se apresenta como o único remédio. E então, no ano da morte do rei Uzias, um marco temporal carregado de significado, pois simbolizava a falência da realeza terrena, Isaías é arrebatado em visão. O que ele vê não são nuvens fofas ou harpas, mas um trono, e aquele que nele estava assentado. A descrição é de uma majestade indescritível. As abas de seu manto enchiam o templo. Esta imagem comunica uma presença que preenche, domina e transborda todo o espaço, uma realidade tão grandiosa que torna o mundo físico insubstancial em comparação. Serafins, seres de fogo e reverência, velam seus rostos e seus pés perante a santidade incontaminada, clamando uns aos outros a frase que se tornaria o cerne de toda a teologia de Isaías: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. O Tríplice Santo é um superlativo no hebraico, enfatizando a absoluta separação, pureza e outraidade de Deus. Ele é o totalmente outro. Esta santidade não é apenas um atributo moral entre outros, é a essência do seu ser, o fogo consumidor de sua natureza que define todos os seus outros atributos: amor, justiça, misericórdia em seus termos absolutos. O fundamento de todo o céu isaiano, e portanto, de toda a realidade, é este: um Deus soberano, entronizado, cuja santidade é a lei cósmica suprema. Tudo o que se segue no livro,
Juízo, esperança, redenção, flui desta fonte incandescente. A reação imediata de Isaías à visão da santidade não é de êxtase, mas de terror e autodanação. Ele exclama: "Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros." Este é o efeito inevitável do encontro do pecador com o santo. A luz absoluta revela a mais profunda escuridão. A pureza infinita expõe a contaminação radical. A santidade de Deus funciona como um espelho cósmico no qual a humanidade vê sua verdadeira condição, não apenas como pessoas que cometem erros, mas como seres cuja natureza está em dissonância fundamental com a própria estrutura da realidade, que é Deus. O ai de Isaías ecoa os ais que ele mesmo profetizaria contra a nação. A visão do céu, portanto, começa não com consolo, mas com condenação. No entanto, é uma condenação que abre o caminho para a graça. Um serafim traz uma brasa viva do altar, um símbolo de expiação, de sacrifício aceito, e toca os lábios do profeta, declarando: a sua culpa é removida e o seu pecado é perdoado. A ordem é crucial. Primeiro, a revelação da santidade. Depois, a confissão do pecado. E só então, a purificação e o envio. Este é o padrão para qualquer acesso ao Deus Santo. O céu em Isaías não é acessível ao auto-justificado, mas apenas ao quebrantado e purificado. Se o capítulo 6 nos apresenta o céu em sua ordem e adoração fundamentais, o capítulo 14 nos revela uma catástrofe primordial que aconteceu nessa mesma esfera. Através de uma profecia dirigida ao rei da Babilônia, Isaías ergue o véu e nos mostra o arquétipo por trás de todos os tiranos humanos. Um ser celestial caído, chamado metaforicamente de Estrela da Manhã, filho da alvorada. Railel, em hebraico, traduzido para o latim como Lúcifer. A descrição é de uma beleza e ambição vertiginosas. Este ser, criado em esplendor, declara em seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, serei como o Altíssimo. Este é o nascimento do pecado no universo, a autoexaltação, a vontade de usurpar o trono que pertence exclusivamente ao Deus Santo. O eu substitui o tu no centro da existência. O céu, portanto, não foi sempre um lugar de paz imperturbável. Foi o palco da primeira e mais decisiva rebelião. A queda de Lúcifer não foi uma questão de localidade, ser expulso para um lugar chamado inferno, mas de relação. Foi a expulsão da presença do santo, uma queda da glória para a desgraça, da luz para as trevas, encapsulada na declaração solene: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada. A narrativa de Lúcifer é a ontologia do pecado. Isaías define o mal em sua essência mais pura. Não é primariamente um ato moral, mas um movimento metafísico de rebelião contra a ordem criada. É a tentativa impossível de um ser finito tornar-se o centro infinito. As 5 declarações, subirei, representam a escalada da arrogância, um golpe de estado cósmico. Isso nos mostra que o pecado que corrompe a humanidade e gera tanta injustiça na Terra tem sua origem em uma guerra espiritual no céu. A consequência é radical e irrevogável. Eras perfeito nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, pelo que te lancei profanado do monte de Deus. A santidade de Deus não pode coexistir com a rebelião declarada. O julgamento é a necessária afirmação da realidade contra a ilusão do eu serei. Esta passagem estabelece um princípio eterno. Toda tentativa humana de autodivinização, todo império construído sobre a arrogância, todo coração que diz o meu trono, a minha vontade, está em última análise repetindo o pecado de Lúcifer e partilhará de seu destino. O céu de Isaías, portanto, é um céu que já venceu seu inimigo interno. Diante do cenário de um povo rebelde e de um reino terrestre em colapso, o céu, através de Isaías, revela seu plano de resgate.
Uma figura central emerge, o Messias, descrito em duas dimensões aparentemente paradoxais que formam o coração da esperança profética. A primeira dimensão é a do rei triunfante. Em Isaías 9, somos apresentados a uma criança que nasce, um filho que nos é dado, sobre cujos ombros estará o governo. Seus nomes revelam sua natureza divina e sua missão: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Seu reinado, estabelecido no trono de Davi, será de justiça e paz perpétuas. Em Isaías 11, ele é o renovo que brota do tronco cortado de Jessé, o pai de Davi, um símbolo de nova vida surgindo da aparente morte da aliança real. O Espírito do Senhor repousará sobre ele em plenitude, espírito de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Este rei não julgará pelas aparências, mas com justiça reta para com os pobres e mansos. Sua vinda inaugurará uma era de harmonia cósmica, onde o lobo habitará com o cordeiro, uma imagem poderosa da restauração de toda a criação. O rei messiânico de Isaías representa a resposta do céu ao fracasso da realeza humana e a rebelião de Lúcifer. Enquanto os reis de Judá buscavam alianças com nações pagãs e Lúcifer buscava usurpar o trono, o Messias recebe o governo como uma dádiva legítima do Pai. Sua autoridade não é baseada em opressão, mas no caráter do Deus forte e no coração do Pai eterno. A justiça que ele trará é o antídoto para a injustiça que o profeta denunciou. A paz que ele estabelece é a restauração da ordem cósmica quebrada pelo pecado. Esta visão do Messias Rei assegura ao povo de Deus que, por mais que as circunstâncias terrestres pareçam caóticas, o céu tem um plano soberano em um rei designado, cujo governo não falhará. Ele é a encarnação do próprio céu governando a terra, a manifestação prática do "seja feita a tua vontade", assim na terra como no céu. Esta profecia manteve a esperança de Israel viva através de séculos de exílio e opressão, apontando para um futuro onde o Santo, que habita no céu, governaria pessoalmente a sua criação. A segunda dimensão do Messias é a mais chocante e profundamente reveladora. A partir de Isaías 42, surge a figura do servo do Senhor. Este servo, escolhido e no qual Deus põe o seu prazer, não vem com gritos ou com violência. Ele é manso, trazendo justiça de forma gentil. Mas em Isaías 52, 13 até 53, que a visão atinge seu clímax paradoxal. O servo é desfigurado, rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Ele é ferido, traspassado e moído pelas nossas iniquidades. A nação olha para ele e o considera como um castigado por Deus. No entanto, o texto revela a verdade celestial por trás do sofrimento terrestre. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Ele é o cordeiro levado ao matadouro, que não abre a sua boca. Esta figura, tão diferente do conquistador político esperado, é o meio pelo qual o céu resolve o problema do pecado, que a mera força real não poderia resolver. O servo sofredor é a resposta do céu ao "ai de mim", de Isaías, e ao "subirei", de Lúcifer. Enquanto o homem pecador é incapaz de se purificar e o rebelde busca se elevar, o servo, em obediência perfeita, se rebaixa. Ele desce à profundidade do sofrimento e da morte, não por sua própria culpa, mas carregando a culpa do seu povo. Esta é a doutrina da expiação substituinte, o justo pelo injusto, para nos levar a Deus. A visão do servo revela que a santidade de Deus não é contornada, mas satisfeita através deste sacrifício vicário. A justiça e o amor de Deus se encontram na cruz prefigurada em Isaías 53. O juízo que merecíamos caiu sobre ele, e a paz que não merecíamos nos é concedida. Esta passagem desloca a esperança de uma simples intervenção política externa para uma redenção espiritual interna e profunda. O Messias não é apenas um rei que muda as circunstâncias. Ele é o Salvador que muda os corações, que cura a própria doença do pecado, que gera toda a miséria humana.
O céu, através do servo, demonstra que a verdadeira vitória não vem através do poder esmagador, mas através do amor sacrificial. O céu de Isaías não é um lugar de indiferença passiva. A santidade de Deus, ofendida pela rebelião humana e angelical, demanda uma resposta. Esta resposta é o dia do Senhor, um conceito central no livro. Longe de ser um dia de festa, é descrito como um dia de tremenda escuridão, e não de luz, de ira, furor e indignação. O dia do Senhor não é um juízo localizado, mas cósmico. Isaías profetiza que o Senhor punirá o exército do céu nas alturas e os reis da terra na terra. A própria criação é convocada a testemunhar e a participar desse juízo. Por isso, a terra será amaldiçoada e o céu em cima se encherá de escuridão. Nações ímpias como Babilônia, Assíria e Filistina são alvos de oráculos específicos, mas a mensagem é universal. A arrogância humana será humilhada, a idolatria será exposta como futilidade, e toda altivez será abatida. O céu se manifesta como o juiz de toda a terra, intervindo na história para retificar moralmente o universo. O pecado, como visto em Lúcifer e na humanidade, é uma força destrutiva e corruptora. Se Deus simplesmente ignorasse o mal, ele não seria bom, nem justo, e o universo se desintegraria no caos. O dia do Senhor é, portanto, uma expressão de sua santidade em ação. É a limpeza cirúrgica do câncer do pecado. Este tema serve como um severo aviso contra a presunção. As nações, confiantes em seu poder militar e riqueza, e o povo de Judá, confiante em um ritualismo vazio, são lembrados de que há um tribunal superior perante o qual todos prestarão contas. O juízo, no entanto, não é o fim da história em Isaías, mas um pré-requisito doloroso para a purificação e a restauração. É o fogo que precede o renascimento. Em um dos mais belos e comoventes paradoxos do livro, o mesmo Deus que anuncia um juízo avassalador também estende um convite gracioso e universal. Imediatamente após as visões de julgamento, a voz do céu clama: "Lavem-se, limpem-se, removam as suas más ações diante dos meus olhos. Deixem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Procurem a justiça, socorram os oprimidos, façam justiça aos órfãos, tomem a causa das viúvas." E de forma ainda mais explícita: "Venham, debatamos nossas questões. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmim, se tornarão como a branca lã." O céu não é um sistema impessoal de causa e efeito. É um pessoal chamando outras pessoas. O juízo é a sua opus alienum, mas a misericórdia é sua opus proprium. O convite é um apelo à razão, à vontade e à transformação. É uma oferta de purificação radical, baseada não no mérito humano, mas na graça divina. Este convite gracioso está intrinsecamente ligado à visão do trono e do servo sofredor. A base sobre a qual Deus pode ser justo e justificador daquele que tem fé é pré-figurada aqui. A purificação oferecida em Isaías 1 só é possível porque o servo de Isaías 53 será moído pelas nossas iniquidades. O convite não é melhorem-se para serem aceitos, mas reconheçam sua incapacidade e venham se purificar na fonte que eu mesmo providenciarei. O arrependimento genuíno, conforme modelado por Isaías no capítulo 6, envolve um reconhecimento da própria impureza diante da santidade e uma aceitação humilde da purificação que só Deus pode oferecer. Este convite desfaz qualquer noção de salvação por obras ou por pedigree nacional. É um apelo individual e universal, oferecendo um novo status de pureza, brancos como a neve, que capacita uma nova vida de justiça prática. Façam justiça aos órfãos. O clímax da visão celestial de Isaías é a promessa de uma renovação total, não apenas de um povo, mas de todo o cosmos. Depois do julgamento que purga e a redenção realizada pelo servo, o céu revela o seu objetivo final. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra. As coisas passadas não serão lembradas. Isaías 65:17. Esta não é uma fuga para um reino espiritual desencarnado, mas a transformação gloriosa do mundo físico. A imagem da nova criação em Isaías 65 é vívida e concreta.
Não mais choro nem pranto, vidas longas e plenas, trabalho frutífero, e não mais labor fútil, não trabalharão inutilmente. Harmonia restaurada entre as criaturas. O lobo e o cordeiro comerão juntos. A própria cidade de Jerusalém será uma fonte de alegria, e a presença de Deus será tão imediata e tangível que, antes que clamem, eu os responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Isaías 65, 24. O céu, em última análise, desce para se unir à terra renovada. A nova criação é a resposta definitiva para o problema do pecado e do sofrimento. Ela desfaz a maldição do Éden e vai além, elevando a criação a um estado de glória superior ao original. Enquanto o Jardim do Éden era um santuário local, a nova criação é um universo santificado. Esta visão conecta todos os temas anteriores. O governo do rei messiânico se estende sobre esta nova realidade. A santidade de Deus impregna toda a existência, tornando um templo físico desnecessário. A paz conquistada pelo servo sofredor se manifesta em harmonia cósmica, e o juízo purgador limpou o palco para esta nova obra. O convite gracioso é, em essência, o ingresso para participar desta nova criação. O céu de Isaías, portanto, longe de ser uma coleção de ideias desconexas, é um majestoso e coerente drama em 7 atos. Começa com a santidade assombrosa que nos condena, revela a origem da rebelião que nos corrompe, apresenta o rei que governará com justiça e o servo que morrerá por nossa redenção, anuncia o juízo que purgará o mal, estende o convite gracioso que nos purifica e culmina na nova criação que nos espera. Este céu não é uma fuga da realidade, mas a realidade definitiva que dá sentido à nossa existência terrena. Ele nos confronta, nos humilha, nos assombra, mas finalmente nos atrai com uma promessa de uma beleza e esperança indizíveis. A pergunta que iniciou nossa jornada, o que você vê quando olha para o céu, agora tem uma resposta transformadora. O céu de Isaías é o trono do Deus Santo, a fonte do nosso perdão, a garantia de nossa esperança e o nosso lar eterno. E o seu convite ecoa através dos séculos. Venham, debatamos as nossas questões. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. A decisão de responder a este chamado é a mais importante que qualquer ser humano pode tomar. No coração da nova criação, Isaías não pinta apenas um quadro de natureza idílica, mas revela o ápice da sociedade restaurada, a Cidade Santa. Esta não é a Jerusalém terrestre, sujeita a cerco e corrupção, mas uma realidade transfigurada. O profeta a chama de Sião redimida, uma cidade fundada sobre justiça, onde não se ouvirá mais falar de violência em tua terra, de desgraça ou ruína em teus termos. A imagem é de uma metrópole gloriosa, cujos muros são chamados de salvação e cujos portões louvor. A luz do sol e da lua se tornam obsoletas, pois a glória do Senhor será a sua luz eterna, e o seu Deus, o seu esplendor. Esta visão eleva o conceito de comunidade humana para um nível cósmico. A cidade se torna o ponto de convergência entre o céu e a terra, o lugar onde o povo purificado habita na luz inefável da presença de Deus, não mais em um templo de pedra, mas em uma comunhão direta e desimpedida. A Nova Jerusalém é a antítese de Babilônia, o império do orgulho humano. É a realização final do reino do Messias, uma sociedade de justiça, adoração e paz perpétuas. A ênfase de Isaías em uma cidade é profundamente significativa. Enquanto o Éden era um jardim, um começo primordial, a nova criação é uma cidade, o ápice da cultura e da comunidade humana. Isso sanciona e redime o empreendimento civilizacional, purificando-o de toda a arrogância babilônica e transformando-o em um ambiente de comunhão sagrada. Para uma audiência que conhecia o exílio, a visão da Cidade Santa era o antídoto definitivo para a nostalgia e o desenraizamento. Ela prometia um lar permanente, inviolável pela guerra ou pela decadência.
O simbolismo da luz divina substituindo as luzes naturais aponta para uma realidade onde não há mais ciclo de dia e noite, um estado de eterno dia do Senhor em seu aspecto positivo, de festa e celebração. A cidade, portanto, representa o fim da jornada espiritual. O povo de Deus, outrora impuro e exilado da presença do Santo, agora não apenas o visita no templo, mas habita com ele para sempre, na cidade que é a própria manifestação da sua glória. Outra imagem poderosa que Isaías usa para descrever a nova criação é a de um grande banquete. O Senhor dos Exércitos preparará neste monte, Sião, para todos os povos, um banquete de comidas suculentas, um banquete de vinhos envelhecidos, as melhores carnes e os melhores vinhos. Este festim é a celebração da vitória final de Deus sobre todos os seus inimigos, inclusive o último deles, a morte. O profeta prossegue com uma das declarações mais triunfantes de toda a Escritura. Ele destruirá a morte para sempre. O Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos. O banquete representa a abundância, a alegria comunitária, o fim de toda a fome e privação. É a consumação da aliança, a festa de casamento do Cordeiro com a sua noiva, a humanidade redimida. A destruição da morte marca o ponto final da obra redentora, revertendo a maldição primordial e inaugurando uma existência indestrutível. O banquete em Isaías 25 é notavelmente universal, é preparado para todos os povos. Esta visão expande os limites da redenção, mostrando que o plano final de Deus não se restringe a um único grupo étnico, mas abarca uma humanidade diversa e reunida. É o cumprimento da promessa feita a Abraão de que todas as famílias da terra seriam abençoadas. A destruição da morte é a resposta definitiva ao luto, ao sofrimento e à dor que caracterizaram a história humana após a queda. Ao enxugar as lágrimas, Deus realiza um ato de consolo íntimo e pessoal, demonstrando que a nova criação não é apenas uma realidade objetiva e gloriosa, mas também subjetiva e compassiva. Ela cura as feridas individuais. Esta passagem se conecta diretamente com a obra do servo sofredor. Aquele que carregou nossas dores e enfermidades é o mesmo que, no fim, as elimina para sempre. O banquete, portanto, é a celebração de que o preço pela redenção foi pago e suas dolorosas consequências finalmente abolidas. Ao olharmos para trás, vemos que os 7 temas do céu em Isaías não são fios isolados, mas formam um único e majestoso fio da vermelha que tece a história da redenção. A santidade de Deus, tema 1, é o ponto de partida e a barreira. A queda de Lúcifer, tema 2, explica a origem do mal que criou esta barreira. A incapacidade do homem de se aproximar do santo exige uma solução em 2 fases: um rei que governe com retidão e um servo que sofra para expiar o pecado. A justiça do rei e a expiação do servo, por sua vez, exigem que o mal seja tratado. Daí o juízo cósmico, tema 5. Mas o juízo não é o fim, é o arado que prepara o solo para o convite gracioso, tema 6, que chama um povo para si. E, finalmente, esse povo redimido é conduzido ao destino para o qual sempre se intentou, a nova criação, tema 7, onde a santidade é um ambiente, o rei é o governante, o servo é o esposo celebrado, o juízo cósmico é um passado superado e o convite gracioso é uma realidade desfrutada. Esta interconexão revela o livro de Isaías como um microcosmos de toda a narrativa bíblica. Do Gênesis ao Apocalipse, a história é a mesma: criação, queda, redenção e recriação. Isaías capta essa trajetória de forma concentrada e poderosa. Sua profecia é como uma semente que contém a árvore completa do plano de salvação. A visão do trono em Isaías 6 ecoa a glória de Deus no Éden e no Apocalipse. A queda de Lúcifer espelha a serpente no jardim. O rei e o servo prefiguram a encarnação de Jesus Cristo, perfeitamente rei e perfeitamente servo. O juízo cósmico antecipa o Armagedom e o grande trono branco.
O convite gracioso é o evangelho pregado a todas as nações. E a nova Jerusalém é o novo céu e uma nova terra, de Apocalipse 21. Diante desta visão grandiosa, não podemos permanecer como meros espectadores. O céu de Isaías exige uma resposta existencial. A visão do Deus Santo nos convoca ao temor reverente e à adoração autêntica, longe do ritualismo vazio que ele condenou. A história de Lúcifer nos adverte contra o orgulho, a ambição desmedida e a autossuficiência que tenta usurpar o lugar de Deus em nossas vidas. A promessa do rei messiânico nos chama a submeter cada área de nossa existência ao seu senhorio, confiando que seu governo é a única esperança para um mundo caótico. O retrato do servo sofredor nos desafia a uma vida de humildade, serviço sacrificial e amor pelos quebrantados, seguindo o exemplo daquele que não veio para ser servido, mas para servir. A realidade do juízo cósmico é um alerta solene para vivermos com eterna responsabilidade, lembrando que nossas ações têm peso eterno. O convite gracioso é o ponto de decisão. Ele exige que nos arrependamos, creiamos e aceitemos a purificação oferecida por meio do servo, Jesus Cristo. E a esperança da nova criação nos capacita a viver com perseverança no já e ainda não do reino de Deus. Já fomos perdoados e justificados, mas ainda não experimentamos a plenitude da incorrupção. Já temos o Espírito Santo, mas ainda gememos aguardando a redenção do corpo, Romanos 8:23. Esta tensão não é para nos frustrar, mas para nos orientar. Ela nos dá paciência no sofrimento, pois sabemos que as lágrimas serão enxugadas. Dá-nos coragem para buscar a justiça, mesmo em um mundo injusto, pois sabemos que o Rei voltará para estabelecê-la completamente. E nos enche de uma esperança ativa, que não é uma fuga passiva da realidade, mas uma força motriz que nos impele a trabalhar, orar e ansiar pelo dia em que a oração, venha ao teu reino, será plenamente respondida. Para o cristão, a leitura do céu segundo Isaías é inevitavelmente cristocêntrica. O Novo Testamento afirma explicitamente que Jesus é o cumprimento destas profecias. João registra que Isaías viu a glória de Jesus e falou a seu respeito, João 12:41, conectando a visão do trono em Isaías 6 diretamente a Cristo. Jesus se aplicou a si mesmo à figura do servo sofredor, dizendo que convinha que se cumprisse em mim isto que está escrito, e foi contado com os transgressores, Lucas 22:37. Citando Isaías 53:12, ele é o renovo de Jessé, sobre quem repousa o Espírito, Mateus 12, de 18 a 21. Ele é a luz das nações, a aliança para o povo, que abre os olhos dos cegos e liberta os cativos, Lucas 1, de 18 a 19. Citando Isaías 61:1. A ceia do Senhor é o antegozo do banquete escatológico, proclamando a morte do Senhor até que ele venha, 1 Coríntios 11, 26. E o livro do Apocalipse bebe direto da fonte de Isaías para descrever a nova Jerusalém, onde não haverá mais morte nem lágrimas, Apocalipse 21, de 1 a 4. A obra do Espírito Santo, prometida por Isaías a ser derramada sobre o Messias e, por extensão, sobre o seu povo, Isaías 11, 2, 32, 15, 44, 3, é vista no Novo Testamento como selo e penhor da nossa herança na nova criação, Efésios 1, de 13 a 14. A Igreja, composta de judeus e gentios, é o embrião da humanidade reunida do banquete escatológico, o começo da nova humanidade que habitará os novos céus e nova terra. A missão da Igreja de pregar o Evangelho a todas as nações é, em essência, a proclamação global do convite gracioso de Isaías. Cada vez que alguém responde a esse convite, é como se uma nova pedra viva fosse acrescentada à construção da nova Jerusalém. 1 Pedro 2, 5. Em um mundo de incertezas, crises, dor e efemeridade, a visão do céu em Isaías serve como uma âncora indestrutível para a alma. Ela nos tira do reino do provisório e nos ancora no reino do eterno. Quando a injustiça parece triunfar, lembramos que o rei voltará para julgar com equidade. Quando o pecado nos assedia, lembramos que o servo já nos purificou e nos deu o seu espírito. Quando a morte mostra sua face cruel, lembramos que ela já está derrotada e seu fim é certo. A esperança cristã não é um otimismo vago, mas a certeza baseada na fidelidade do Deus que mostrou a Isaías o fim desde o princípio. É uma esperança que nos permite, como o próprio profeta, dizer, ainda que, confiando que o Deus Santo, que reina no céu, tem o controle absoluto e nos conduzirá para o seu glorioso final.
E assim chegamos ao ponto em que esta revelação cósmica se torna profundamente pessoal. O céu de Isaías não é um tratado filosófico para ser estudado, mas uma realidade para ser abraçada. O mesmo convite que ecoou para Judá, ecoa para você hoje. Venham, debatamos as nossas questões. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. A santidade de Deus exige uma resposta. A queda de Lúcifer adverte contra o orgulho, a ambição desmedida e a autossuficiência que tenta usurpar o lugar de Deus em nossas vidas. A oferta do rei e do servo está diante de você. O juízo é um alerta real. A nova criação é uma promessa. O que você fará? Você, como Isaías, reconhecerá sua impureza diante do Santo e aceitará a purificação oferecida por meio do servo, Jesus Cristo? Você se voltará do seu próprio caminho para confiar no Rei Eterno? Esta é a decisão que define não apenas o seu destino eterno, mas a qualidade da sua esperança no presente. Nossa jornada através do céu de Isaías chega ao fim, mas é um fim que é, na verdade, um novo começo. Esperamos que os seus olhos tenham sido abertos, como os de Isaías, para ver a majestade, a glória e a graça do Deus que habita no céu. Que esta visão tenha mudado a forma como você olha para o mundo, para os outros, para si mesmo e, sobretudo, para Deus. Que ela tenha plantado em seu coração uma esperança inquebrável e uma santa reverência. O céu não é mais um mistério distante, é uma realidade real, governada por um rei amoroso, conquistado por um servo sofredor e destinado a ser a herança eterna de todos os que creem. Esta verdade é mais sólida que as montanhas e mais duradoura que as estrelas. Obrigado por embarcar nesta jornada épica através do livro de Isaías. Se este conteúdo tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem de esperança. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos estudos. Que o Deus Santo, o Rei triunfante, o servo sofredor, o justo juiz, o autor da graça e o Criador de todas as coisas novas, abençoe você e o guarde na sua paz, até aquele glorioso dia em que estaremos juntos na Nova Jerusalém, onde não haverá mais morte, nem lágrimas, Apocalipse 21, 22 a 23. Terá que ser por meio de cada um de nós. Até lá, marche com esperança. Amém.